Acidentes domésticos podem ser muito graves. Ó, já estamos gravando. Ok. Já está gravando. Ué. Oi, Rose. Ué, cadê a Rose? Oi, cadê o som? Cadê o som, Rose? O microfone da Rose está desligado. Desculpe. Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de abril de 2024. Eu estava falando aqui que isso que a Iraci falou é importante. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o tombo dentro de casa muitas vezes acontece e podem se tornar coisas assim muito graves, né? Então a gente tem que estar muito atento, olhar bem para onde a gente está pisando, porque são coisas assim muito complicadas, né? É verdade. Mas estamos aí, graças a Deus, Eló está aí de volta, firme e forte, Ana também já voltou, Belize, Iraci, Luzia, Ana Menezes, hoje a turma toda aqui, Verinha, Que né? legal. Verinha está aí também, que bom, estamos todos aqui prontos. Ô, gente, pra saiu iniciar. uma estatística, hein, Rose? Saiu uma estatística Falei. que o grande vilão dos tombos dentro de casa, sabe quem é? Quem? O banquinho, O banquinho, né? o famoso banquinho. Porque a pessoa A banquinho gente para... sobe e, ó, catapimba. Bacia, Exatamente, o banheira, banquinho. tudo isso entra. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Bem, gente, nós estamos aqui com a nossa irmã Luzia Quinelato Lopes, né? Está conosco aqui do lado da Ana. Luzia está fazendo parte também dos nossos estudos. Seja sempre bem-vinda, Luzia, companheira nossa aqui da nossa casa. Maravilha, bem-vinda. Aí a Bem-vinda. seja você bem-vinda. É da UNEP, né? Ela é da UNEP. União Municipal Espírita de Petrópolis, a UNEP, uma grande casa. A Carmen também está chegando, o Peto aqui também está chegando para os nossos estudos. Nós estamos com a casa cheia, graças a Deus. E os amigos espirituais também estão aí. Já chegaram, eles chegam primeiro que todo mundo, né? Claro. Eles sempre chegam primeiro, né? Para nos orientar. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar essa doutrina abençoada que tanto tem ajudado a todos nós. Obrigado, Senhor, e sempre te pedimos que abençoe e proteja nossos irmãos, nossos amigos queridos, alguns atravessando momentos assim bastante difíceis, né? Nós pensamos aqui, mentalizamos o nome desses irmãos, pedindo a Deus que os fortaleça, que os envolva com a sua infinita misericórdia, para que assim eles possam se erguer e continuar a sua caminhada. E, com certeza, o Senhor vai ajudar esses irmãos tão necessitados ainda, né? Que a gente sabe que muitos de nós ainda somos frágeis. E hoje teremos uma palestra falando sobre vidas frágeis, né? Então, alguns companheiros ainda são frágeis e ainda sendo médiums, né? Aí que as coisas ficam mais complicadas às vezes. Mas o Senhor vai abençoar todos esses irmãos, fortalecê-los para que eles possam se recuperar, se reequilibrar e seguir na sua caminhada com a graça divina. Bem, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo da questão 456, que é o teu título, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, né?
E aqui na questão 456, Kardec pergunta assim: veem os espíritos tudo que fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com os que lhe é indiferentes, né? Com o que lhes é indiferente. Então, eles podem ver, né? E nós vamos a esse capítulo, tem muita coisa para a gente estudar, mas cada um desses irmãos só vê aquilo, o que chama a atenção dele, o que interessa a ele. Não se ocupam com o que para eles é indiferente. Então, às vezes, até você dá muito valor a uma coisa, enquanto ele dá valor a outra. E é aquilo, é naquilo que ele vai focar. Tá? Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu trouxe um texto de Allan Kardec, tá? Que o Kardec tem um texto espetacular sobre esse assunto, que está na Revista Espírita, quem quiser anotar, anote, maio de 1867. É o primeiro artigo dessa revista. É o primeiro artigo dessa revista, de maio de 1867. É ano 10, maio de número 5. Ele vai ser, abriu a Revista Espírita de maio de 1867 e você vai ver esse artigo aqui, Atmosfera Espiritual. Tá? Tá lá, maio de 1867, o primeiro artigo. E Kardec vai trazer para a gente uma aula fantástica sobre esse tema, atmosfera espiritual. Diz assim o mestre Lyonês: o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Paulo de Tarso já falava sobre isso, né? Paulo de Tarso já falava sobre isso na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que a gente depois vai ver. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Isso aqui, para mim, ficou muito comprovado. Há uns anos atrás, eu fui fazer palestra na Casa Espírita Maria de Nazaré, que no plano físico não existe mais, mas no plano espiritual ela continua existindo, porque quem era presidente dela aqui na Terra já desencarnou, que era minha querida Maria Tereza, amiga. Então ela foi plano espiritual, com certeza ela continua dirigindo Casa Espírita, que você foi lá uma vez comigo, que eu fui fazer palestra, Maria de Nazaré, ali na estrada do Rio Grande, da Taquara. E uma vez eu fui lá assistir palestra e levei meu filho, devia ter uns 18 anos por aí. Aí eu fiz a palestra e ele ficou sentado. Era uma casa exatamente assim como essa. Era uma garagem. Exatamente assim como essa. A única diferença é que tinha tinha duas portinhas, uma aqui e outra ali. Essa primeira portinha dava para um escritóriozinho onde tinha uma mesa e uma cadeira. E a outra dava para um outro quartinho pequeno, e assim, e tinha um banheiro, e do lado dele tinha uma portinha, tinha uma microcozinha, mas era uma garagem. Muito simplesinha. E os bancos eram de madeira comprida assim, que nem aquelas igrejas antigas. Terminada a palestra, elas foram aplicar o passe. E meu filho sentou num banco, e do lado dele tinha, no máximo, 2 pessoas sentadas. Porque essa casa só comportava, no máximo, 20 pessoas. Não dava mais, porque o salão era bem estreitinho, né? Então, ele sentou no banco e 2 pessoas do lado. E ele sentou na ponta, e 2 pessoas assim, o banco só dava 3, no máximo 4 pessoas. Ouvi o passe, né? Terminado o passe, eu falei: e aí, Pedrinho, tudo bem? Ele disse: mãe, eu quase caí da cadeira. Eu disse: por quê? Porque tinha tanta gente dentro da casa espírita. E o banco que eu estava sentado tinha tanto, tinha mediunidade,
tantos espíritos sentados naquele banco que eu me segurei por baixo do banco assim, porque pensa que eu ia cair no banco. De tanta gente que estava sentada ali do lado dele, ele disse: mãe, eu fiquei assim e segurei por baixo do banco, porque o tempo todo eu aplicando passe, e eu com medo que se eu soltasse, eu ia cair. De tanta gente que tinha sentado no banco que eu estava. Olha só. E só tinha ele e mais 2 pessoas. Então, é o que ele fala aqui. Então, aí, quando eu olhei para ele e falei: minha filha de mãe, a casa estava lotada. E eu quase caí da cadeira, porque tanta gente estava sentada no banco do meu lado, né? E eu fiquei assim, espremendo. Ele via os espíritos, né? Então, o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem essa população invisível do globo, estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando. Foi o caso dele. Estava ali um de cotovelo grudado no outro, né? De tal sorte que, quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos, como diz Paulo de Tarso. Somos cercados por uma multidão testemunha, está lá na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Isto pode parecer constrangedor para certas pessoas, diz Allan Kardec. Mas, desde que assim é, não se pode impedir que assim seja. Né? Já que é, o que você vai fazer? Cabe a cada um fazer como o sábio, que não teria medo se sua casa fosse de vidro, porque qualquer um poderia olhar e ele não estaria sempre fazendo coisas boas, né? E a mesma coisa somos nós. Se nós estivermos sempre fazendo coisas boas, não há problema nenhum dos espíritos estarem nos espiando. Sem nenhuma dúvida, é a esta causa que se deve atribuir a revelação de tantas torpezas e infrações que se pensava sepultados na sombra. Porque os espíritos veem o que a gente está fazendo. E muitos deles, muitas vezes, simpatizam com aquelas atitudes. E repetem essas Se eu atitudes. estiver pensando alguma coisa errada ou fazendo alguma coisa, o meu pai, ele me repreende. Ele fica assim, Sim, fica sério. E se eu estiver fazendo uma coisa boa, ele fica feliz. Quer dizer, é o meu pai. lembrando que ele está desencarnado, né? Desencarnado, né? Então, eles aqui, esta causa que se deve atribuir à revelação de tantas torpezas e infrações que se pensava sepultados na sombra. De repente, a pessoa está fazendo uma coisa, estão fazendo alguma coisa. Aí é como a gente diz assim: tem sempre alguém que descobre, né? Tem sempre alguém que descobre. Por quê? Porque, às vezes, essas pessoas, esses espíritos, intuem alguém, um policial, um investigador, e ali olhar, e descobre um errado, né? Além disso, sabemos que, numa reunião, além dos assistentes corporais, há sempre ouvintes invisíveis. Então, nós estamos aqui, né? Fisicamente somos 6, mas há uma multidão de espíritos aqui participando dos estudos conosco. Que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem achar-se em número ilimitado num dado espaço. Até porque essas paredes físicas que nos cercam, no plano espiritual, elas não existem. Então, isso aqui pode se tornar um anfiteatro, né? Muitas vezes nos foi dito, diz Kardec, que em certas sessões eles eram em quantidades inumeráveis. Na explicação dada ao senhor Bertrand, a propósito das comunicações coletivas que ele obteve, foi dito que o número de espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, a bem dizer, saturada de seus fluidos. Isto não é novo para os espíritos, mas talvez não tenham sido deduzidas todas as consequências. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o grau de sua depuração. Então, nós, assim como aqui na Terra, nós temos pessoas de vários graus evolutivos, temos pessoas de bastante evoluídas, como temos pessoas muito pouco evoluídas, no plano espiritual também, né? Também.
E se esses espíritos estão aqui nessa reunião, como falado com o senhor Bertrand, o ambiente vai estar saturado desses fluidos de vários tipos, né? Então, ele diz aqui, conhece-se o seu poder curativo em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Então, existe, né, o fluido que cura, mas também existe o fluido que faz mal. Porque o fluido emanado por um espírito inferior, por um espírito doentio, só pode ser o fluido o quê? Contaminado. E se você está envolvido ou está muito próximo de espíritos assim, isso com certeza vai te afetar. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, diz Kardec, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos, que sobejam, quer dizer, que habitam, que se encontram em determinado lugar, o ar ambiente não se ache carregado de elementos salutares ou prejudiciais? Por exemplo, uma reunião de espíritos, onde estão espíritos moralmente evoluídos, a atmosfera é boa, agradável. Agora, se você está num ambiente onde pululam, né, espíritos inferiores, aquela ambiência é pesada, né? E pode realmente nos trazer um mal-estar danado. Eles aqui, que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tanto quanto sobre a saúde moral. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da que deve resultar da aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Quer dizer, se um espírito pode exercer ação sobre um homem, boa ou ruim, imagine uma multidão de espíritos. O que não pode fazer? Para o bem e para o mal. Esta ação será boa ou má, conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Assim se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos. O sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos generosos, o entusiasmo ou o desânimo, por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia. Por exemplo, de repente tem uma pessoa ali e um diz assim, esse sujeito fez isso, fez aquilo. De repente uma multidão se reúne para linchar aquela pessoa. Entendeu? Então, às vezes, pode ser a ação de vários espíritos sobre um grupo. E se esse grupo ali estiver sintonizado no mesmo ideal, eles vão lá e lincham. Eles vão lá e lincham. A gente já cansou de ver isso, né? Aí depois começam as desculpas, né? E ele diz aqui, né? É como uma vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Cada indivíduo, em razão do seu grau de sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Você percebe muito bem assim. Às vezes, um só fala, esse cara merece morrer. Aí começa o outro, é isso mesmo, é isso aqui, é isso aqui lá. Aí um corre e pega o fogo, o outro corre e pega a gasolina, o outro corre e pega o pau. Vamos fazer acontecer. E aí, quando você olha, a tragédia está feita. Aí depois começa, eu não sei porque eu fiz isso, meu Deus do céu, eu não sei porque eu fiz isso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí diz aqui, por este fato que parece fora de dúvida e que confirma ao mesmo tempo a teoria e a experiência, nós achamos nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal um novo princípio de higiene, que, sem dúvida, um dia a ciência levará em consideração. Por isso que Jesus falava, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque, às vezes, é uma pessoa que nunca fez nada desse nível, mas, naquele momento, ela se deixa de envolver
e faz. Qual a desculpa dela? Ela sabe que não poderia fazer, mas isso vai de encontro a alguma coisa que ela gosta e que ela guarda secretamente. E, de repente, naquele momento, ela se sente entusiasmada a tal ponto de liberar isso, e faz. Podemos, então, é uma pergunta, né? Subtrairmos, fugirmos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Kardec diz, sem sombra de dúvida. Eu posso fugir disso? Sem sombra de dúvida. Porquanto, assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve. Então, da mesma maneira que você limpa uma casa que está suja, um ambiente que está contaminado por alguma coisa, você não lava, não desinfeta, da mesma forma, nós podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, e isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações paludosas, pois depende unicamente da nossa vontade. É mais fácil você escapar de uma pressão dessa do que de limpar uma casa. Porque para você escapar de uma ligação dessa, que te leva a fazer uma coisa, basta você acionar a tua potência à vontade, que é uma das maiores potências que o indivíduo tem, que é uma potência da alma, a vontade. E aí não estará um dos menores benefícios do espiritismo quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado, né? Vamos pegar agora, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na questão 467 de O Livro dos Espíritos. A gente vai um pouquinho para frente, né? Não vou agora, não. Não vou agora, não. Porque a gente vai estudar essa pergunta à frente, senão a gente já está avançando nela. Eu botei ali, mas não vou, não. Então, é o que ele diz aqui. Depende unicamente da nossa vontade. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. Nós já sabemos que matar uma pessoa é errado. Por que eu teria direito de matar alguém? Ah, mas ele te agrediu muito. Tá, e quando eu agredi? E se fosse eu agressor? Eu diria assim, pode vir, eu estou aqui, estou pronto, pode vir, pode me matar. Claro que não. Deus, primeiro, Deus não pediu a nossa ajuda. Nunca pediu a nossa ajuda. Todos são filhos de Deus. Entendeu? E se alguém tem que tomar alguma providência, é ele, e não nós. Então, não adianta, não tem justificativa. Nenhuma. Para quem é reencarnacionista. Para quem não é, aí a gente nem vai discutir. Né? Se bem que todos aqueles que são espiritualistas, doutor espírita, conhecem os 10 mandamentos. Né? Os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, conhecem os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não são espírita. Está lá na Bíblia. Não matarás, ponto, quinto mandamento. Então, não adianta. Se você é espiritualista, acredita que a vida, que existe algo além do nosso corpo depois da morte, mesmo que você não entenda como nós entendemos, que tem irmãos que vai ficar dormindo, vai para o céu, vai para o inferno, mas acredita, esse é o espiritualista. Ele conhece os 10 mandamentos, que diz, não matarás, ponto final. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não tem. Se você tirar a vida de alguém, você está indo contra a lei de Deus. E se prepare, porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. É automático. Infringiu uma lei divina, vai ter que responder por isso. Né? Então, basta a nossa vontade e a gente evita o problema. Aí continua Kardec aqui. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita
é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Então, o nosso fluido ele existe em conformidade com o meu grau de moralidade, com a minha moral. O espírito que tem uma moral elevada, o fluido dele é o quê? Mais purificado. O espírito que tem uma moral deficitária, o fluido dele também é deficitário, né? Quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem os sentimentos, mais depurado será seu fluido. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, conquanto impalpáveis e invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Então, esses fluidos que nós não estamos vendo, eles existem, tá? Eles existem. São percebidos pelos espíritos, pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, tá? Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão bons ou maus. Quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, numa palavra, pensamentos auridos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos, enfermiços, que reagem sobre os que o cercam. Então, se você estiver num lugar e tiver uma, duas, três pessoas com esses sentimentos, essas pessoas vão liberar essa energia e vai se espalhar pelo ambiente. E, às vezes, a gente percebe e sente. Você está numa reunião, pode ser numa festa, num aniversário, pode estar em qualquer lugar. E, de repente, você, às vezes, não se sente bem ali, né? Você diz assim, eu não estou me sentindo bem aqui nesse lugar, não sei por quê. Muitas vezes pode ser isso. Ao contrário, numa assembleia em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salubres, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Às vezes tem aquele lugar que você diz assim, eu não queria nem ir embora. Eu queria continuar aqui, se eu pudesse, ficava aqui. Por quê? Porque esse ambiente está impregnado daquele fluido bom, que te traz paz, tranquilidade, né? Se agora se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Então, cada um de nós tem, eu às vezes uso o termo véu de noiva, leva o seu véu de noiva, né? Arrasta o seu véu de noiva. São as companhias espirituais que lhe são agradáveis. Então, para onde você vai, vai a sua turma. Vai o seu grupo de companheiros, né? Todo mundo junto ali. São seres simpáticos a você, ao que você pensa. E essa turma pode ser legal ou não, né? Se os maus pensamentos forem minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Se dominarem, enfraquecerão a irradiação fluídica dos espíritos bons, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem esse meio. Quer dizer, se ali, naquele ambiente, tiver a maioria de fluidos bons, normalmente esses fluidos bons impedirão que alguém
faça alguma coisa. Agora, se a maioria for de fluidos maus, os espíritos superiores talvez não possam penetrar e fazer alguma coisa para ajudar aquele pessoal, porque a maioria está ali. É uma escolha de cada um. Tá? Então, eles aqui, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Qual é, pois, o meio de se subtrair, de se fugir à influência dos maus fluidos? Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal. Que se faz quando se reconhece que um alimento é prejudicial à saúde? É rejeitado e substituído por outro mais saudável, já que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem. Deve-se envidar, quer dizer, fazer esforços para só os ter bons, repelir tudo que é mal, como se repele um alimento que nos pode tornar doentes. Numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral e para nos servirmos de uma boa comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. E, às vezes, a gente está muito preocupado com o nosso exterior, né? Limpando por fora, se enfeitando por fora e por dentro fica a sujeira. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica, que cada um de nós tem essa atmosfera fluídica, em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a terra chegar a ser povoada somente por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles se encontrarão em condições de higiene física e moral completamente diversas das hoje existentes. Sem dúvida, esse tempo ainda está longe. O tempo onde os homens aqui só pensarão bem. O dia que isso acontecer, o nosso planeta será uma maravilha. Não terão essas guerras de fim de semana, né? No fim de semana, um resolve mandar míssil para lá, míssil para cá, e deixa o mundo em estado, né, de medo, ansioso, de ansiedade, né? As crianças não irão morrer de fome do jeito que morrem, né? Por causa dessas guerras. Sem dúvida, esse tempo ainda está longe, mas enquanto se espera, essas condições podem existir parcialmente, cabendo às assembleias espíritas dar os exemplos. Então, nós, que já temos um certo conhecimento em relação à questão fluídica e à questão dos nossos pensamentos, temos que dar um exemplo. Procurar sempre lançar na atmosfera do espaço bons pensamentos. Porque se nós formos lançando bons pensamentos, nós iremos fazendo essa limpeza na atmosfera. Entendeu? Então, cabe a nós esse trabalho. Está sempre vibrando positivo, pensando coisas boas, né? Ou fazendo as nossas preces, porque tudo que a gente pensa vai ser lançado no espaço. E esses pensamentos bons vão eliminando um pouco, fazendo esse saneamento da atmosfera. Né? Os que tiverem possuído a luz serão mais repreensíveis. Aí ele está dizendo uma coisa aqui, importante. Os que tiverem possuído a luz serão mais repreensíveis. Quer dizer, aquele que conhece já o tema e não faz, será mais responsável. Porque aquele muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós espíritas, que estamos recebendo essas informações praticamente todos os dias, se não tomamos uma atitude, nós seremos repreendidos. Porque terão tido em mãos os meios de se esclarecer. Incorrerão na responsabilidade dos retardamentos, que seu exemplo e sua má vontade tiverem trazido ao melhoramento geral. Então, a gente tem que estar muito atento, nós, os espíritas, porque a gente tem recebido muita informação, sabe? Muita informação sobre como proceder para ajudar Jesus nessa tarefa. O que a gente tem feito com essas informações? Tem deixado para lá? E ele já dizia no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os mansos. Exato, porque darão
Então, se nós estamos deixando para lá, a gente vai ter que responder por isso. Porque nós estamos já há muito tempo sabedores de como devem ser nossas atitudes. E aquela pessoa que se integra na falos do Senhor, ela sabe que ela precisa fazer incansavelmente. Não tem como parar. Hoje eu estava até conversando com isso com a amiga Eloá, não é, Eloá? Se a gente parar, vai tomar tombo toda hora. Não é? Vamos tomar tombo toda hora. E por quê? Porque a gente já recebeu muita informação. E a gente tem que trabalhar, tem que colocar isso para frente. Porque para ajudar Jesus, porque Jesus precisa da nossa ajuda. Os benfeitores espirituais precisam da nossa ajuda. O que Jesus fez quando chegou à Terra? Logo que começou o seu messianato, ele selecionou um grupo de pessoas para ajudar ele. Então, ele trouxe convidou os 12 e os preparou. Porque ele sabia que o tempo dele na Terra não seria longo. E ele ficou preocupado. Depois que eu me for, tem que ter gente aqui para fazer aquilo que eu orientei. Então, ele convidou esses 12, que depois convidaram outros e outros, e foram passando para esses outros o que eles haviam aprendido com Jesus. Né? Então, os discípulos, cada discípulo fez o seu grupo de discípulos. E eles foram instruindo esses grupos de discípulos com base no que eles aprenderam com Jesus. Então, se Jesus não precisasse da gente, Jesus viria, faria tudo sozinho e acabou. E aonde ele passou, ele foi convidando você. Homens não eram perfeitos, mas eram homens de boa vontade. Né? E que ele foi ensinando, e depois ele se foi, eles ficaram aqui, e ele ficou lá, dando amparo a esses irmãos. Então, essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa, né? Então, é mão na massa. Temos que trabalhar pela divulgação desses ensinamentos. Vamos agora à questão 457? Olha a pergunta de Kardec. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aqueles pensamentos, né, que eu guardo, escondo de todo mundo. Será que eles podem? Aí olha o que eles dizem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Tá? Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não passar vergonha. Não é? Porque eles podem conhecer os nossos mais ocultos pensamentos. Nada nós podemos esconder. Aqui a gente pode esconder todo mundo. Basta você botar um sorriso na boca, ninguém está sabendo o que você está pensando. Mas, Rose, Oi. qualquer espírito, qualquer grau de elevação... A gente vai entender agora. A gente vai entender. Já estou preocupada. Carmen, mas depende também da nossa moral. Se a nossa moral for pequenininha, acho que até o princípio inteligente do gato fica sabendo. Entendeu? Se for pequenininha, está no jornal Globo News. Está no Fantástico, né? Tá. Entendeu? Depende do nosso grau evolutivo. Né? Então, como esse tema é um tema muito importante, eu trouxe aqui um outro texto, que é um tema que a gente tem que falar muito sobre isso. É do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Esse livro é fantástico, Martins Peralva. E o capítulo que eu escolhi aqui é o capítulo que fala dos problemas mentais. Aí o pessoal pensa assim, ele está falando de gente com problema mental? Não, ele está falando da gente mesmo.
Tá falando, porque o pessoal diz assim, problemas mentais, né? Gente que está desequilibrado, está internado no manicômio. Não. É o capítulo 3, Problemas Mentais, do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, né? Esse livro, se eu não me engano, estuda o livro dos domínios da mediunidade do André Luiz. Diz assim o Martins Peralva, ele faz uma comparação muito interessante, ele diz assim, o hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. O hálito mental é a nossa atmosfera espiritual. Foi isso que Kardec falou para a gente nesse texto anterior. O hálito mental é essa atmosfera espiritual que Kardec, naquele texto maravilhoso da Revista Espírita de maio de 1867, escreveu, e eu só trouxe um trecho daquele texto de Kardec. Então, o hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. O hálito mental será, seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. Eu vou pegar aqui a Bíblia, vocês não precisam, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28, Mateus diz assim, olha só a frase de Mateus, capítulo 24, versículo 28, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Percebeu? Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Evangelho de Mateus. No livro Pão Nosso, que eu coloquei aí para vocês, o Pão Nosso, capítulo 32. Luzia está aí, ó. Semana passada, ia falar para ela o que era apoio. Quando eu boto lá o lembretezinho, eu boto embaixo apoio é livro que a gente vai usar aqui no estudo. Gostei. Capítulo 32 do livro Pão Nosso, tá? O título é Cadáveres. O Emmanuel vai fazer um texto em cima desse Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. E aí ele repete, pois onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mas Mateus fala abutres, e não águias, né? Abutres. Diz assim, Emmanuel, apresentando a imagem do cadáver e das águias ou dos abutres, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos do campo atraem corvos, abutres, todos os tipos de predadores, né, que os devoram. Essa figura de autossignificação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante, quer dizer, do trabalho da sua busca pela moralização. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Tem gente que diz assim, eu não posso fazer o bem porque os obsessores não deixam. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, quer dizer, desse tipo, que apenas acusam os próprios autores. Porque Kardec já disse, não há arrastamento irresistível, né? É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Porque se eu enterrar o corpo, o abutre não vai atacar, vai? Não. Os corvos se aninham em outras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. Ora, um homem que se afirma invariavelmente infeliz
fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Então, ele diz aqui, lute contra os cadáveres de qualquer natureza, que podem ser, esses cadáveres podem ser maus pensamentos, que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde, ele falou, ataúde é caixão, né? Enquanto fores caixão de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias, pelos abutres da destruição. Então, essas pessoas que ficam, né? Eu sou infeliz, não sei o quê, tudo dá certo. São caixões de coisas mortas. E vão ser seguidos pelos abutres da destruição. Então, aquela pessoa que se vive sempre pensando em coisa ruim, coisa negativa, quem o segue? Pessoas que pensam e agem como ele. É isso. Por isso ele diz aqui, será seguido de perto pelos abutres da destruição. Ora, se você só pensa no lixo, você vai exalar um fedor que vai atrair quem? Os abutres. Então, é tão claro isso, né? Tão claro que fica difícil para a gente, né? A pessoa dizer que não entendeu o recado. Vamos voltar aqui ao PDF. O PDF aqui diz assim, ó, o nosso ambiente psíquico, quem escreve é Martins Peralva, né? O nosso ambiente psíquico será, assim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra. Isso é muito importante. Porque o pessoal pensa que é só... Não, a palavra que você articula. Lembra quando... Aí eu vi, Jesus tem sempre uma, né? O problema não está naquilo que entra na boca do homem, e sim o que sai da boca do homem, porque vem do coração, do seu sentimento, né? Então, ele diz aqui, ó, o nosso ambiente psíquico, quer dizer, nossa atmosfera espiritual, é o nosso hálito mental, é a nossa atmosfera, olha quantos sinônimos tem, né? Ambiente psíquico, atmosfera espiritual, psicosfera espiritual, hálito mental, é tudo a mesma coisa. Então, o nosso ambiente psíquico será, assim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude e do ideal que esposamos, daquilo que nós gostamos. O ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos ou de hábitos salutares, hábitos bons, será notado, sentido pelos espíritos e pelos encarnados, quando dotados de vidência ou forem sensitivos. Ao nos aproximarmos de pessoa encolerizada ou que conduza no coração, mesmo em silêncio, aflitivas preocupações, notaremos o seu hálito mental, do mesmo modo que notaremos o hálito bucal de quem tomou um copo de vinho ou mastigou uma cebola. As ideias são criações do nosso espírito, criações incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, olha as formas de pensamento, olha as ideoplastias, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Um pensamento que expresse desejos ou objetivos, veiculado poderosamente por nosso espírito, poderá até ser fotografado. Poderá, inclusive, ser visto pelos médios videntes ou percebido pelos médios sensitivos. O nosso campo mental é, pois, inteiramente... Aí, Carmen, o nosso campo mental é, pois, inteiramente devassável pelos espíritos e até pelos encarnados.
tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aí na questão 457A. Vamos lá para 457A. Deixa eu fechar aqui para de compartilhar. 457A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é como teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, olha só a pergunta. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa forma depois dos mortos? Então, para quem saber, quer dizer, é mais fácil eu esconder, né, as coisas de um vivo do que de um morto? Aí ele diz, certamente, né? Você pode muito bem esconder de uma pessoa viva uma coisa, mas dos desencarnados fica muito difícil, né? Quando vos julgais muito ocultos, é como teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha lá, que eu tinha citado antes. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Está aqui, ó, Carta aos Hebreus. Desse modo, diz Paulo de Tarso, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhamos-nos das cadeias do pecado. Ele está querendo dizer, ó, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, se afastem do mal. Corramos com perseverança ao combate proposto. Que combate? Combate contra o mal. Com olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, se a gente hoje sabe que estamos cercados por uma multidão de testemunhas, vamos travar o bom combate, que é o combate... Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, vamos nos desvencilhar do mal. Corramos com perseverança ao combate proposto com um olhar fixo em Jesus. Porque quem está nos vigiando não dorme em serviço, tá? E aqui, como eu falei para vocês, eu vou agora num outro texto, para você ver como esse tema é importante. Nós vamos compartilhar aqui outro texto. É o texto do Pão Nosso, mas eu vou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Peraí. É Pão Nosso, aqui, ó. As testemunhas. Esse eu vou compartilhar com todo mundo, tá? Está no livro Pão Nosso também, capítulo 76. As testemunhas. É uma análise de Emmanuel sobre essa carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, né? Quer dizer, larguemos o mal, o embaraço é o mal. Diz assim Emmanuel a respeito desse versículo de Paulo. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Viu como tem muita coisa tratando desse assunto, gente? Muita coisa. Porque esse assunto é muito importante, tá? Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Cada reencarnação é um valioso dia de luta. Não só cada reencarnação, como cada dia mesmo. Tá? Cada dia. Generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça a criatura, estará cercada por enorme legião de testemunhas. Em cada posição que nós estivermos. Ou em cima, ou aqui, ou lá embaixo. Sempre haverá uma legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente, diz Emmanuel, aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico,
mas, acima de tudo, dos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Porque tem um grupo de espíritos, né, que estão também caminhando ao nosso lado, que estão, né, torcendo por nós. Então, esses espíritos estão aí. Quando nós reencarnamos, né, esses espíritos, eles vieram, estão lá no plano espiritual nos dando apoio. Então, ele fala aqui, quando ele fala de testemunhas, ele não fala apenas daquele grupo que constitui parte integrante do quadro doméstico, não. Mas, acima de tudo, dos amigos e benfeitores, todo o terceiro parágrafo, né? De cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça, né? Então, eles estão nos observando e anotando nossas atitudes, né? Porque ninguém alcança a experiência terrestre, ninguém vem para cá, ninguém reencarna a esmo. Não, bate ali lá, tirar uma temporada. Não, a gente não reencarna assim, a gente reencarna com um objetivo, com uma necessidade, né? Ninguém reencarna a esmo sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Foram os nossos fiadores. O sujeito é que nós estamos encarnados aqui, a gente não lembra disso, porque a gente passa pelo esquecimento, mas muitos de nós imploramos por uma reencarnação. Pai, pelo amor de Deus, me dá mais uma oportunidade de ir lá e acertar. A fila está grande. A fila é grande, a fila é grande. Então, antes da reencarnação, espíritos generosos, espíritos amigos nossos, pediram a Deus, Senhor, atende o pedido dele. Nós vamos ficar aqui, ó, ajudando esse companheiro, né? Então, eu chamo de nossos fiadores, porque quando você, às vezes, vai alugar uma casa, o dono da casa não pede o fiador, se você não pagar, ele tem que pagar. Entendeu? Então, muitos desses que são lá nossos fiadores, endossaram as nossas súplicas. A gente pediu e eles pediram também. Tem uma oração, até da Igreja Católica, né, que fala de Maria, que ela é advogada nossa. Tem essa frase, né? Eu acho que é Salve Rainha, né? Mãe de misericórdia, né? Maria, advogada nossa. O que um advogado faz? Intercede pelo cliente, não é assim? Então, muitos desses espíritos endossaram as súplicas da alma arrependida. Quer dizer, ratificaram. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Então, quando a gente reencarna, um grupo grande de espíritos amigos trabalharam no planejamento da nossa reencarnação. Eles também são testemunhas. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Então, ficam vibrando bons pensamentos para nós. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, que já desencarnaram, nossos familiares, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida.
Então, nós aqui reencarnamos num grupo familiar, entre grupo de amigos que estão aqui lado a lado, ombro a ombro, mas é um grupo muito grande que está no plano espiritual, são os observadores em geral. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta. No dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, hoje é o melhor momento, né, de buscarmos fazer o melhor, o bem possível a quem está junto com a gente na caminhada. Tá? E não nos esqueçamos daqueles que nos acompanham no plano espiritual. Então, eu tenho que lembrar dos que estão aqui comigo na Terra e procurar fazer o bem o mais possível a eles. Mas também não devemos esquecer dos que estão, as testemunhas do plano espiritual, que fizeram de tudo para que a nossa reencarnação fosse uma reencarnação de sucesso, tá? Porque eles estão lá, cheios de preocupação e de amor. Então, esse texto de Emmanuel realmente é maravilhoso. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos aqui na questão 458. E a 458 diz assim, pergunta Kardec, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas, quer dizer, das peças que vos pregam, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem, têm piedade, né, dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Quer dizer, aqueles que não gostam de nós, que querem nos ver preocupados, que querem nos ver pelas costas, esses vão zombar da gente, tranquilamente, vão zombar da gente. Mas os espíritos amigos, aqueles que estão sempre preocupados em nos ajudar, esses vão procurar, vão orar por nós, vão pedir ajuda ao Senhor por nós. É assim, porque igual aqui, se você faz uma coisa que te traz problema, quem não gosta de você vai dizer assim, bem feito. Não é assim? Os amigos vão correr para nos ajudar. É assim que funciona, né? Agora, nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, como diz no livro o Carmen, Missionários da Luz, naquele capítulo que trata da reencarnação de Sigismundo, que acho que é o que trata de reencarnação, né? Eu acho que é o capítulo 13, não tenho muita certeza, do Missionários da Luz, de André Luiz, que o capítulo que trata da reencarnação é o capítulo 13. Ali tem uma passagem onde o companheiro espiritual fala sobre o casamento, sobre o relacionamento de um casal. Ele fala o seguinte, isso a gente pode trazer para a questão do pensamento, se eles sabem tudo que a gente... se eles invadem ou não invadem, né? Ele diz assim, o companheiro ali, eu não me lembro se é o Alexandre, quem é o orientador espiritual do livro Missionários da Luz, que cada livro tem um orientador espiritual, né? Então, ele diz o seguinte, quando um casal é um casal moralmente elevado, sempre com pensamento voltado para o bem, né? No momento do relacionamento sexual, as portas do quarto ficam fechadas. Ficam fechadas. Ninguém entra, a não ser no caso como esse, de um momento em que vai haver um processo de fecundação para a chegada do espírito. Mas aí, os espíritos que têm direito à entrada são aqueles benfeitores, que aí eles entram para ajudar no processo
da fecundação, como fizeram com a reencarnação de Sigismundo, porque ali está sendo preparado a chegada de um novo espírito. Então, o olhar deles é só para essa questão. E nenhum espírito leviano penetra. Penetra. Se não for com essa... E se não for com esse objetivo, os espíritos benfeitores também não entram. Aquele quarto fica protegido. Porque esse momento do relacionamento sexual é uma coisa santificada. Né? Agora, se o casal é um casal que não tem essa elevação moral, é um casal ligado às coisas imorais, vira uma sessão da tarde. Não há privacidade nenhuma. Tá? É nesse livro, eu não me lembro. Pega ali, tem Missionário da Luz, pega ali, Denise, para mim, só para a gente confirmar o capítulo. Acho que é esse mais grossinho de baixo, com espiral. Não, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Aí, vê se é esse Missionário da Luz. Traz aí para mim. Acho que é o capítulo 13, sim. Só para a gente dar a confirmação aqui. Capítulo 13, reencarnação, é esse mesmo. Reencarnação, que vai falar da reencarnação de Sigismundo, tá? Então, ele vai trazer, ele vai estar falando sobre essa reencarnação. Todo mundo conhece essa passagem. É o capítulo 13 do livro Missionário da Luz, Francisco Canto Xavier, pelo espírito de Emmanuel, de André Luiz, né? André Luiz. Então, aqui, ele vai trazer essa informação, tá? E aí nós vamos conhecendo, né, tudo isso, e ele vai falar sobre essa questão. É Alexandre mesmo, é Alexandre, o amigo espiritual, Alexandre. Ele vai falar sobre isso. Ele traz essa informação que o André Luiz pergunta, né, que o André Luiz é muito curioso, né? Ele pergunta e ele dá essa informação. Da importância da nossa elevação moral, tá? A nossa casa é protegida quando a família é moralmente elevada. Mas quando não é, meu amigo, é um problema muito sério. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bem, quer falar, Carmen? Eu vou reler esse capítulo. Esse capítulo é muito bom mesmo. O capítulo é excelente. É o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Semana que vem, dia 22, a gente inicia na questão 459, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É outro capítulo, outra parte muito importante, tá? Quero lembrar a todos que hoje teve a palestra da nossa irmã Maria Martorelli. Ela vai falar, o tema é muito importante, vidas frágeis. Está lá no livro Compromissos Iluminativos, um livro muito bom, da Joana de Ângeles, né? Desculpe, Iluminação Interior, Compromissos Iluminativos é outro. Iluminação Interior, de Divaldo Pereira Franco. O capítulo é Vidas Frágeis, está lá, é o capítulo 14 desse livro, Iluminação Interior. Maria Martorelli vai estar conosco, conversando sobre esse tema, que faz parte do nosso painel espírita, Joana de Ângeles. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, tá? Vidas frágeis. Tem muito a ver com esse tema que volta a questão dos pensamentos, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Devassando Invisível, que a gente está terminando o capítulo, né? E está terminando o livro da Ivone. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá?